Olá! Por um mundo onde a juventude busque mais comunhão entre seus ideais de mundo e de vida e consiga agir de forma mais unida e organizada para transformar as sociedades, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Um dia especial para se pensar na temática da juventude existe desde 1985, quando a Organização das Nações Unidas decidiu, durante o Ano Internacional da Juventude, criar uma data mundial. Para os membros da ONU, estava evidente que a juventude precisava se mobilizar e construir espaços de participação para pensar e repensar uma nova sociedade. Aqui no Brasil, a Comissão Pastoral para a Juventude da CNBB abraçou essa iniciativa e criou uma data nacional. Todos os anos, se propõe aos jovens da igreja e todos os jovens que quiserem a celebração de um dia de festa da juventude, sempre com um tema importante a ser debatido e trabalhado com grupos. Esse dia é conhecido pela sigla de DNJ, Dia Nacional da Juventude, e acontece em todo o país no último domingo do mês de outubro, quando não é um ano eleitoral. Este ano será no dia 31 de outubro. Nós convidamos para conversar conosco sobre o Dia Nacional da Juventude o jornalista Adilson Zorzi. Ele faz parte do grupo de Jovens Conectados da Comissão de Juventude da CNBB. Adilson Zorzi é formado em jornalismo pela Pontifícia Universidade de Campinas, em São Paulo. É agente da Pastoral da Comunicação na Diocese de Amparo, também no interior de São Paulo. Em 2016, foi voluntário no Vaticano durante o Ano Santo da Misericórdia pelo Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização. Desde 2018, faz parte da equipe de comunicação da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB. Adilson, é um prazer receber você aqui no programa e agradecemos muito a gentileza de nos atender. Eu começo já te perguntando como foi o lançamento do DNJ este ano, realizado no mês passado. Perfeito, obrigado, padre, obrigado pela oportunidade de poder falar de um evento tão importante para a juventude, que é o DNJ, né, o famoso DNJ. Isso no último mês, em agosto, a gente fez o lançamento do DNJ pela Comissão Episcopal para a Juventude, que é a responsável, né, na CNBB por essa articulação, né, da juventude, da pastoral juvenil. A gente fez o lançamento de um cartaz. Esse ano até foi um presente que uma nova comunidade lá do Nordeste fez, uma identidade visual para esse cartaz, e também do subsídio. São materiais de apoio, né, para que as dioceses, comunidades de todo o país, elas possam articular de como será realizado o DNJ. Então, a Comissão Episcopal para a Juventude, ela dá esse apoio, mas, claro, a nossa juventude ela é muito criativa, é uma juventude muito ativa também, né, nas nossas paróquias, nas dioceses de todo o Brasil. Então, esse material ele é um suporte, né, para que os jovens possam celebrar essa data que é tão importante para a nossa igreja no Brasil, principalmente para a juventude. Você poderia nos contar um pouco da experiência que vocês têm feito nos anos anteriores com essa iniciativa do Dia Nacional da Juventude? O Dia Nacional da Juventude ela é uma data antiga para a igreja no Brasil. Em 1985, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela fez um Ano Internacional da Juventude. E a CNBB, a igreja no Brasil, ela viu essa oportunidade
de fixar uma data no calendário da igreja no país para que seja celebrado esse Dia Nacional. Então, esse DNJ, ele tem uma história de há mais de 30 anos para a igreja. É uma data que busca propor aos jovens de todo o Brasil uma igreja em saída, uma igreja que celebra, mas também assim tenha que o jovem consiga encontrar dentro da igreja também um lugar de fala, um lugar ativo de confraternização, mas também de muita ação, né? A gente fala muito, né, que a juventude ela precisa ser ativa, revolucionária, isso que tanto o Papa Francisco nos pede. O DNJ é essa data, então, importante para a juventude. Obviamente que cada ano é escolhido um lema para esse DNJ, costuma ser sempre relacionado também à campanha da fraternidade do ano, e a igreja, então, ela se prepara para esse DNJ, apesar de ser uma data fixa no calendário da igreja, que costuma ser o último domingo do mês de outubro, é uma data muito flexível, porque a gente entende que cada diocese, cada realidade consegue organizar de uma maneira melhor, dependendo da data também, né? Então, as dioceses, a partir de agosto, elas começam já a festejar o DNJ. Então, tem uma data, né? Só em ano eleitoral que essa data muda, porque antecipa ou uma semana ou adia uma semana, mas costuma ser no último domingo de outubro esse DNJ. A experiência é muito rica, obviamente também, né, com a questão da pandemia, já é o segundo ano que a juventude tem que repensar a forma de fazer, porque costuma ser um evento presencial, com muita festa, e desde o ano passado, né, com a pandemia foi, obviamente, algo muito ruim, mas também foi uma oportunidade dos jovens, com toda a criatividade, né, inerente à juventude, pudesse planejar. Então, esse ano a gente já vê que tem algumas dioceses que ainda vão fazer de forma online, algumas já presencialmente. Então, isso é muito livre porque responde a uma demanda da própria diocese, né? Um momento muito rico da juventude para a diocese, então é feita essa articulação regionalmente, né, considerando cada realidade. Este ano, a temática é sobre comunhão e unidade. O Brasil dos nossos dias precisa desse tipo de reflexão? Nós vivemos uma realidade, padre, muito... A gente já virou até um pouco, né, de senso comum falar de polarização. Então, a nossa sociedade no Brasil ela está muito pautada em que lado você está. Obviamente, para a juventude católica, nós estamos do lado de Cristo, do seu evangelho, né, de como a igreja comunica o evangelho, esse encontro com Cristo, Cristo Salvador. Então, essa temática ela vem de encontro para uma realidade que, infelizmente, pensa em segregar, né, de colocar cada um no seu potinho, conforme a sua denominação religiosa, política, né, como eu disse, o lema do DNJ é escolhido a partir também da realidade da campanha da fraternidade. Esse ano foi uma ecumênica, né, falando de unidade, né, somos todos o mesmo em Cristo. Então, o lema, né, vem trazer essa importância da gente considerar que todos nós somos irmãos, independente, né, de o que é que caracteriza um irmão se não é o amor, né? Vejam como eles se amam. Então, o DNJ desse ano traz essa proposta de unidade para a igreja, principalmente, mas também pensando além dos muros da igreja, né? O Papa fala tanto da gente construir pontes, né, na vez de muros. Então, como a juventude do Brasil pensa a unidade além fronteiras de uma igreja em saída. Então, ficou o subsídio também do DNJ vem trazer várias reflexões sobre isso, sobre diálogo, a partir da palavra de Deus, e ações concretas também, né, de você ir ao encontro do irmão necessitado, de ir ao encontro ao doente, ir ao encontro àquela pessoa que mais precisa. Então, somos todos o mesmo em Cristo. Vocês sempre insistem para que o Dia Nacional da Juventude seja vivenciado em cada comunidade pequena desse enorme Brasil. Você acha que esse trabalho de base acontece? E qual é o efeito disso nas comunidades?
O DNJ, ele é uma data nacional, mas ele tem essa importância de ser vivenciado na base da igreja, que é o grupo de jovens da paróquia, né, a comunidade, né, que vivencia uma realidade. Então, a gente fala muito na nossa comissão que o jovem ele está em todo lugar, ele está na sociedade, em vários setores da sociedade, e na igreja também. E o DNJ é um momento importante para essa juventude nas paróquias, né, por exemplo, mostrarem o seu vigor, mostrarem para o pároco, mostrarem para as outras pastorais a alegria da juventude. O Papa Francisco ele vem dizer muito que a gente sempre tem a ideia de que o jovem é o futuro é aquilo que vem. O Papa Francisco vem nos dizer que o jovem ele é o agora da igreja. Então, você celebrar o DNJ na sua realidade pastoral, na sua realidade paroquial, dessa base é muito importante. Como também ir cavando, né, oportunidades, né, conversando com o padre, né, com o pároco, com o bispo, que os jovens eles têm. Nós vivemos um momento da igreja muito especial para os jovens, com o sínodo sobre a juventude, a exortação Christus Vivit, que o Papa trouxe, né, esse presente para a juventude, mas é preciso que isso seja enraizado na paróquia, na sua realidade local. Às vezes a gente fica pensando muito em um Brasil de uma forma um pouco mais ampla. Obviamente que a pastoral, a comunicação feita, né, ela é geral para todo o país, porque não teria como a gente pensar através da comissão em coisas muito específicas, mas é um convite para que essa igreja, na base mesmo, né, nos grupos paroquiais, nesses jovens que fazem parte da perseverança, de tantos movimentos dentro das dioceses, eles possam vivenciar o ser igreja. Há sempre alguém dizendo que a geração atual está muito mais ligada e dedicada à tecnologia e permanece displicente em relação à formação, à discussão e o conteúdo da vida. Você acha que essa observação procede ou não? É importante a gente pensar, padre, que a tecnologia, ela, como qualquer outra, né, não só a tecnologia na parte de comunicação, ela traz benefícios e malefícios. É o uso que você dá para essa tecnologia. O Papa Francisco, até em 2018, a gente fez até uma matéria para o nosso site, que ele foi até a Basílica de São João de Latrão, a Catedral de Roma, e uma coisa que tocou muito ele foi que os jovens estavam muito felizes, né, de ter a presença dele, mas todo mundo queria um selfie com ele, né? Então, assim, o Papa falou assim, olha a realidade desses jovens, né? É através da tecnologia. Obviamente que a gente precisa ter um discernimento. O jovem, ele precisa também estar enraizado na sua realidade, no seu cotidiano de familiar, da escola, da universidade. A tecnologia, ela tem que somar, nunca ela tem que ser usada, né, para separar. Ela é usada para aproximar as pessoas. É claro que muitas pessoas falam assim, tem jovens que são, por exemplo, muito antissociais, né? Ficam centrados no quarto, jogando. Não, na verdade, né, a gente pode pensar que o jovem ele não é antissocial, é porque ele está usando a tecnologia para uma nova forma de comunicação. Precisamos ir para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para continuar nosso papo com o jornalista Adilson Zorzi sobre o Dia Nacional da Juventude. Até já! O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do Córrego, Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Vem ver o que eu achei, Ana Rosa. Era um medalhão. Ele
nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando Nossa Mãezinha do Céu. Aí o Constantino e Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Estamos de volta com o programa Parlatório e hoje estamos conversando sobre um tema super importante, a celebração do Dia Nacional da Juventude, que foi lançado no mês passado pela CNBB e será realizado no último domingo de outubro em todo o Brasil. Quem está conversando conosco é o jornalista Adilson Zorzi. Para se construir a comunhão é preciso de todos nós, adultos e jovens, passarmos por uma reeducação para a escuta. Mas o tempo da juventude é bastante marcado pela energia em falar, em se expressar, em dizer quem cada um é e o que sonha. Você acha que nossa juventude está aprendendo a escutar? A juventude, ela é muito plural. Na nossa comissão episcopal, a gente fala juventudes, no plural, para dar essa ideia de que a juventude não é uma só. Então, é difícil a gente falar o que é um jovem brasileiro hoje, por exemplo. O Papa Francisco, até, ele vem de forma até muito frequente, dizendo da importância da escuta, do diálogo. E esse diálogo, ele pode ser, por exemplo, né, o Papa Francisco, na Deus é Jovem, né, o livro Deus é Jovem, ele fala, né, que é, às vezes, o jovem escutar os mais velhos. Quando você pega, por exemplo, que o jovem para a sociedade ainda não serve porque é muito imaturo. O idoso, ele já não serve mais porque já passou da idade. Então, criar elos da juventude com os mais velhos, com a sociedade, é muito importante. É óbvio que o entusiasmo jovem, às vezes, é de ser muito mais apressado, digamos assim, né? De querer resolver fazer tudo muito logo. Até o final, é lindo o final da Christus Vivit, né? Que o Papa fala assim, quando vocês forem para frente, porque eu quero isso mesmo, que o jovem vá, corra para frente, mas lembrar de que às vezes é preciso parar um pouco e olhar para quem que quer chegar junto, no mesmo lugar. Quando veio a grande notícia, a boa nova de que Cristo tinha ressuscitado, João vai correndo, né, ao túmulo com Pedro, mas espera Pedro. Isso é bonito, né, porque mostra como o jovem ele tem essa ideia também da importância dos outros. O jovem ele precisa ser o entusiasta, ele precisa entusiasmar para o futuro, lembrando de que ele está em diálogo com a sociedade, ele precisa escutar. Muitas vezes a nossa sociedade ela priva muito o diálogo da escuta, né? A importância da escuta. Por quê? Porque qualquer coisa você quer ser o produtor do conteúdo. A internet ela fez isso com o jovem, né? Deu a possibilidade de ter uma voz muito ativa. Mas às vezes a boa comunicação é você escutar. O jovem ele precisa medir também isso, né? De você falar e de você também escutar. Mas isso não é só para o jovem, viu, padre? Eu acho que assim, a nossa sociedade como um todo precisa aprender a escutar muitas vezes mais do que falar. Porque senão a gente acaba ficando com uma quantidade tão enorme de conteúdo e o nosso discernimento não vai captar a principal mensagem. A unidade também é uma temática muito exigente. Há quem pense que fazer a unidade é colocar todo mundo dentro da mesma caixa, gritando o mesmo grito. Você acha que a diversidade de vozes pode ajudar também a criar unidade na igreja e no mundo?
São Paulo dizia, né, nos diz numa carta, né, aos Coríntios, dizendo que são muitos dons, são muitos serviços, mas é um único Deus que faz. A juventude nossa, a beleza da nossa juventude, ela é ser plural. Quando a gente fala, né, que o lema desse ano do DNJ é que sejam um, não é ser um na igualdade, que todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que pensar igual, mas na verdade é o contrário. É você construir uma unidade respeitando a diferença, respeitando que as pessoas pensam de modo diferente, que as pessoas elas têm situações diferentes de vida, ambientes diferentes de vida. E a igreja, se a gente tenta colocar todo mundo no mesmo, numa mesma caixinha, a gente perde muito, porque o Espírito Santo, ele sopra uma quantidade imensa, imensurável de dons para a igreja como um todo, não só para a juventude. Então, quando a gente fala que é criar uma unidade, é partir do pressuposto, primeiro, de que somos todos um em Cristo. Somos todos irmãos em Cristo. Todos nós temos essa mensagem maravilhosa de Cristo, Salvador. Como é que a gente vai vivenciar isso? Bom, a gente precisa aprender a conviver com o diferente. E isso não quer dizer que isso é motivo de separação. Não, para em Cristo tudo converge para que você se sinta dentro de uma mesma família de famílias, que é a igreja. E numa sociedade plural como a nossa também, a gente escuta N discursos falando sobre N assuntos diferentes. Muitas às vezes a gente fica preso na nossa bolha ali, né, de pensamento, achando que a gente é o dono da verdade. Não, a gente não é o dono da verdade. A gente precisa estar aberto ao diálogo. O que o Dia Nacional da Juventude deste ano poderá contribuir para a conscientização sobre o que a pandemia da Covid-19 trouxe como lição para a vida de toda a humanidade? Enquanto comissão, né, na Pastoral Juvenil, a gente tem esse desejo de que o DNJ, primeiro, ele não seja uma data celebrativa apenas. É claro que você pode, nessa data, fazer algo maior, mas que esse DNJ ele seja, na verdade, um percurso de caminhar dentro da igreja para o jovem, de um caminhar voltado para o próximo, uma igreja em saída, uma igreja que quer transformar a realidade que se encontra. Então, o DNJ, o nosso desejo é que ele seja vivido de uma forma que até o próprio subsídio, né, que a gente disponibilizou para os jovens, ele tem muitas ações concretas para o jovem. Ir ao encontro. Não é uma data apenas de calendário. O DNJ é um novo olhar para uma vivência juvenil dentro da igreja. Você é voluntário nesse trabalho da CNBB para divulgar o DNJ. Mas e a sua atuação como jornalista e de mídia social? Como é que está? Nossa comissão episcopal ela tem esse privilégio de contar com uma equipe de comunicação. Então, os Jovens Conectados uma equipe dentro da comissão episcopal. Somos jovens de vários lugares do país, do Nordeste, do Norte, Sudeste, Sul. Então, são pessoas que se colocaram à disposição para fazer essa divulgação, não apenas, né, de coisas específicas como o DNJ, mas também da pastoral juvenil a nível nacional, com o site, redes sociais. Então, é um privilégio, né, fazer parte dessa equipe. Eu faço parte da equipe desde 2018, né, quando veio o convite. Nós temos dentro dessa equipe um pessoal que é de jornalismo, um pessoal que é de tecnologia da informação e o pessoal que é de mídias e redes sociais e design. Eu, como jornalista, posso dizer que esse trabalho, como também na pastoral da comunicação na minha paróquia, aqui na Diocese de Amparo, fez eu ressignificar muito a minha própria profissão, a importância da comunicação, uma comunicação voltada para o encontro. Eu até brincava que durante a faculdade de jornalismo é aquela indecisão, porque você tem gente que acha que você vai querer virar apresentador do Jornal Nacional, né? Ou ganhar muito dinheiro, obviamente, mas o jornalismo ele traz essa múltipla face de atuação, digamos assim. Então, na igreja, eu tenho essa alegria, padre, de hoje poder
dar uma contribuição técnica, mas também de testemunho. A gente não comunica aquilo que a gente não é, aquilo que a gente não sente. Eu sou um jovem que veio para contribuir com isso a partir da Jornada Mundial do Rio. Eu saí da Jornada do Rio de Janeiro tocado, dizendo aqui o que eu posso contribuir com a minha paróquia. Nessa parte que é a minha vivência de comunicação, de jornalista, né, dentro de uma sociedade pautada pela comunicação, muitas vezes. Então, eu me sinto muito realizado. Profissionalmente, eu trabalho na área da saúde. Então, nessa época de pandemia, eu trabalho dentro de um departamento de comunicação de uma operadora de saúde, né, de saúde suplementar. É aí que eu vejo mais importância ainda da comunicação, porque a gente está numa sociedade com tanta mentira, tanta gente acreditando em alguns absurdos na área da saúde com a pandemia, a gente fica às vezes imaginando que as pessoas não vão comprar essa mentira, mas infelizmente elas acabam acreditando em muitas coisas. Então eu busco, através também da minha atuação profissional na área da saúde, contribuir para que a sociedade ela seja... A informação é um cuidado. Eu falo muito isso, né, na saúde. A informação é um cuidado com o próximo. Então, uma pessoa que leia uma matéria que eu escreva falando da importância da vacina ou a importância de uma outra medida sanitária, eu vejo que eu estou contribuindo. E a igreja também está dentro desse meu ambiente profissional, porque eu faço uma comunicação de encontro com as pessoas. Então, eu levo muita coisa da igreja também para minha atuação profissional na área da saúde. E eu me sinto realizado em poder estar, né, desses dois, de um lado e do outro do balcão, digamos assim, né, numa vivência de fé, enquanto cristão, batizado e também como jornalista, e também na minha atuação profissional. Então eu me sinto realizado. Agradeço muito a Deus por isso. Aqui sempre encerramos nossos papos, Adilson, trazendo uma citação para nossos convidados e pedindo deles um breve comentário. Para você, trouxemos uma palavra do Papa Francisco, uma homilia informal na Casa Santa Marta. Ele expressou-se da seguinte maneira, abre aspas, discutam como irmãos e não como inimigos. Não façam correntes para vencer. Não vão aos poderes civis para ganhar. Não matem para triunfar. Procuram o caminho da oração e do diálogo. Fecha aspas. O Papa Francisco, ele tem essa linguagem tão bonita, ele é simples sem ser simplório, né? Então, essa passagem, né, desse trecho da homilia, vem de encontro com essa nossa ideia de comunicação, uma comunicação que constrói pontes. Quando você constrói pontes, você quer caminhar junto, você quer estar junto. Então, a oração para o cristão é um ingrediente essencial para você fazer tudo. Para você comunicar Cristo, você precisa ser uma pessoa de oração. Então, esse trecho me vem ao coração dizendo assim que, primeiro, o outro nunca é um inimigo. É sempre um irmão que, às vezes, precisa de um encontro. O meu encontro com Cristo é pessoal, porque cada um incorpora o evangelho, essa vivência de fé, de uma maneira diferente da outra. O que mostra como o Espírito Santo age, né, de forma magnífica. Em uma sociedade pautada pelo individualismo, por pessoas querendo o poder, dinheiro, eu acho assim, a partir da oração, a gente pode construir um mundo muito mais fraterno, muito mais pautado pela fraternidade do que pela divisão. Eu acho que a igreja ela precisa ser uma forma de incentivo para a sociedade, de mostrar assim, é possível. Se isso acontece dentro da igreja, é possível a gente estender essa fraternidade para toda a nossa sociedade, com certeza. Adilson, muitíssimo obrigado pela presença em nosso programa. Imagina, à disposição. Nós agradecemos também a você que gentilmente acompanhou o programa de hoje. Muito obrigado e até a próxima!